agora aqui com o meu entrevistado, o Estevão Freitas, um ornitólogo de 14 anos que vai explicar pra gente um pouquinho sobre um assunto que eu gosto muito, Estevão, que são os animais. Você é especialista em aves, apesar da pouca idade, né? Como é que você chegou nesse assunto? Com 8 anos eu costumo falar que eu tive um insight, assim, comecei a me interessar mais por esse assunto, né? Ganhei alguns livros, comprei alguns livros, né? E comecei a realizar pesquisas na internet, que eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, escrever, né? Isso são características que me ajudaram muito a ingressar, principalmente no mundo do birdwatching, né? A observação de aves. Naquela época eu ainda pensava que isso, na verdade, seria meio que um hobby para mim. Né? Mas ainda é um hobby pra você. Você tem que estudar, né? Você tem que algumas coisas não dá pra deixar de fazer aos 14 anos, né, Estevão? Então, eu não costumo tratar a observação de aves pra mim como um hobby. Eu falo que é meio que um estilo de vida que eu adotei e, na verdade, hoje o que lidera a minha vida, o que conduz isso, o que conduz minha vida gira em torno da observação de aves e do meio ornitológico, né? Como é que é o estilo de vida de um ornitólogo que gosta de observar pássaros, aves? Então, na verdade, meio que o seu dia a dia, ele tá ingresso nesse mundo. Então, por exemplo, hoje eu acordei mais cedo do que eu precisava acordar e eu fui para a janela da minha casa, que é onde eu costumo fazer listas de aves diariamente, e fui fazer uma listagem das aves que eu consegui observar em 10 minutos. Eu faço isso todo dia, né? Eu tenho mais ou menos aí 50 dias consecutivos de listas fazendo isso. E os números são impressionantes, porque de 10 a 15 minutos na janela da minha casa, que não é perto de um parque, nem uma praça, nem nada, é só uma ruazinha arborizada, eu consegui observar hoje pela manhã mais ou menos 20 espécies diferentes de aves. Tem né? que ser cedinho? O amanhecer é com certeza o melhor horário do dia para observar aves, porque é o horário do dia que elas estão mais vocalmente ativas. Então, durante o amanhecer, as aves estão cantando muito, então elas são mais fáceis de serem detectadas. No entardecer, elas também estão ativas, né, se alimentando, mas elas não estão tão vocalmente ativas, elas não estão cantando tanto, então elas são mais difíceis de detectar no entardecer. Se você entrar na floresta no amanhecer, entrar na mesma floresta no entardecer, você não vai conseguir observar a mesma quantidade de espécies que você observou antes. O Estevão, gente, ele acabou de voltar dos Estados Unidos, ele fez um estágio num laboratório para justamente aprofundar o conhecimento. Estevão, conta pra gente como é que foi essa experiência, como é que você chegou até lá? Então, eu fiz um estágio no laboratório de ornitologia da Universidade de Cornell, né, o Cornell Lab of Ornithology, após um convite que eu recebi de algumas pessoas que trabalhavam no laboratório, né? Nessa viagem eu aproveitei tudo ao máximo que eu poderia aproveitar. Então, isso foi muito importante para mim, né? Você vai lançar um livro que eu tô sabendo. Esse livro é em decorrência desse estágio ou você já estava fazendo o livro antes? O livro em si foi uma ideia que surgiu há mais ou menos 3 anos, né? Quando eu comecei a observar aves, eu queria correr atrás de dados das espécies que ocorriam na minha região. Só que esses dados estavam praticamente ausentes dos sites de ciência cidadã, dos sites de banco de dados de espécies, e eu queria reverter essa situação. Então, por que não fazer um livro das aves do meu estado? Foi um desafio, porque Goiás é um estado pouco inventariado. Então, o que eu tive que fazer? Tive que ir para o campo várias vezes, coletar dados, coletar muito dado. Você foi para o interior também ou ficou só aqui em Goiânia? Não. Rodei Goiás quase que inteiro. Olha que legal. Livro, né? Você sabe quantas cidades você visitou, assim, de cabeça? Eu chutaria aí mais de 150 municípios, assim, talvez. Nossa Senhora, muitos quilômetros rodados. 100, 120 municípios, talvez alguma coisa nessa faixa, assim. Quanto tempo, mais ou menos? Uns 2 anos seguidos, sabe? Assim, foi muito esforço. Muito investimento, mas valeu a pena. Mas valeu a pena. Uma coisa que eu fazia era o registro fotográfico das aves e também o registro sonoro. Eu fotografava e gravava o canto das aves. E aí, nesse livro, eu incluí os registros fotográficos que eu consegui fazer e não tem uma previsão certeira de quando o livro sai. Mas talvez em 1 ano, alguma coisa assim. Tem algum canal ou algum Instagram que a gente pode indicar para quem quer começar a facilitar esses primeiros passos? Tem o YouTube do Passarinhada Pro, que é um canal de dicas, né, principalmente de fotografia de aves. Fala galera, aqui é o Thiago Toledo do canal Passarinada Pro e a dica de hoje vai ser aumentando-se as arestas, as laterais, os lados, né? A minha foto está aberta aqui já no Photoshop, você pode ver que eu cortei intencionalmente aqui bem próximo aqui ao galho e próximo ao bico da ave, né? Então a gente consegue arrumar isso daqui na pós-produção. Tem alguns websites também, como o website A Passarinhóloga, né, que tem algumas dicas de observação de aves. Tem alguns Instagrams também, que é só procurar por birding ou birdwatching ou observação de aves. Nas hashtags pode ser exatamente, fácil, né? que você pode encontrar essas dicas. E como é que o pessoal encontra você nas redes sociais?
tem o Instagram, que eu tento incluir algumas fotos aí, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Tem o Facebook, que eu não uso tão regularmente, mas geralmente eu uso mais por mensagens. E o e-mail, né? E o e-mail é estevãobirding19@gmail.com. Então, quem precisar falar com ele, quiser pegar dicas, pode entrar em contato direto com o Estevão.